Antes de iniciar a nova ilustração, eu só vou mostrar aqui para vocês que eu esperei secar esse desenho e escureci algumas sombras, especialmente aqui assim, um pouquinho nas bordas da silhueta do frasco, para que eu consiga exaltar mais a forma e também a volumetria. Então, às vezes a gente tem que esperar um pouquinho secar e sobrepor camadas para chegar ao tom que a gente quer. Agora eu vou colocar aqui. Desenho de um beija-flor. Que é similar ao que eu fiz na aula, né? O pássaro, que a gente vai trabalhar um pouco mais manchado, né? Só algumas partes com uma definição maior. Por exemplo, aqui nessa... Opa, meu pincel não tá bem limpo. Nessa parte aqui do peitoral, eu quero mais diluído, eu quero mais manchado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma quantidade de água maior, onde eu sei que eu quero manchas. Só não vou deixar a água extrapolar na borda, né? Porque senão eu sei que migra. Então, essa parte aqui. E essa parte aqui do meu pássaro. Eu sei que eu quero mais aguada. Então, ó. Em alguns pontos tá bem encharcado. Aqui assim. E outras tá só úmido. A gente vai ver que quando a gente colocar a tinta na parte que tá bem encharcada, vai migrar bastante. Então, eu testo, eu tô com uma tinta diluída, porque eu quero fazer essa parte aqui mais clarinha, ó. Observo que quando eu coloco, vai migrando, ó. E vai ficando manchado. Eu posso, mais ou menos pensando na relação de luz e sombra, direcionar um pouco. Ah, é que eu sei que eu preciso um pouco mais claro. Nada me impede de secar um pouquinho. Mas eu vou colocando tinta diluída sobre o papel encharcado ou úmido. Essa parte aqui foi demais, eu quero mais clarinha. Pego um papel bem macio e seco. Aqui eu quero uma mancha no tom médio, por exemplo. Deixo já um pouquinho mais escuro. Aqui assim. Quero mais manchado, por exemplo. Ah, se eu já quiser umas manchinhas, umas partezinhas em branco, eu já posso deixar e não preciso preencher todo. Aqui eu peguei, né, o restante da tinta que tem no meu pincel e puxei um pouquinho para a parte da cabeça. Agora, eu já posso começar, se eu quiser escurecer e mesmo assim manter a ideia, né, de um desenho mais manchado, eu posso sobrepor uma segunda camada, ó, com um tom um pouquinho mais escuro. Só que como meu papel tá bem molhado ainda, né, tem bastante água, eu consigo aquele efeito de fusão que eu quero. Aqui. Ó, observem onde que o papel já secou um pouquinho, eu tenho uma definição maior. Onde meu papel tem bastante água ainda, tá bem úmido, eu tenho mais a ideia de fusão, ó. Aqui eu quero mais escuro. Sei que mais escuro ainda, ó. Então, eu posso ir colocando. Aqui mais escuro. Diferenciar um pouquinho as partes aqui também posso escurecer. E assim eu vou pensando, né, na volumetria. No caso do beija-flor, da textura também, das peninhas. E do volume, ó. Aqui ele tem penas mais curtinhas, então fica mais manchadinho. Estou fazendo traços, pinceladinhas mais curtas também, ó. Aqui tá praticamente seco, eu tenho a definição. Aí, é contrastar demais com o restante do meu desenho. Venho, umedeço a borda e diluo. Ó, enquanto tá molhado, eu posso, né, enquanto tá úmido, escurecendo, porque aqui no caso eu quero manchas. Mais do que uma fusão, eu quero áreas bem manchadinhas. Então, eu venho, vou trabalhando.
Agora, essa parte aqui já tá mais sequinha. Eu quero alguns detalhes. Ainda eu quero uma mancha aqui, então eu diluo mais a tinta e molho, ó. Molho e faço a mancha, porque eu quero escuro aqui. Já tinha secado o meu papel, mas eu preciso, para diferenciar a cabeça do restante do corpo, ter um tomzinho mais escuro. Depois eu venho fazer mais detalhes de pena. Aqui tá, secou um pouquinho, mas não tanto, ó. Se eu ainda colocar uma tinta mais escura, eu consigo um pouquinho mais de diferenciação. O olhinho, eu vou querer uma tinta bem concentrada. Então, eu já posso... Não, eu não posso porque tá molhado. Se eu colocar ali, vai migrar. Vou partir pra asa. Aqui, então, eu molhei e fiz a ideia do trabalho bem manchado. Na asa, eu não quero, eu quero um pouco mais de definição. Então, por exemplo, eu posso trabalhar sem molhar. Essa parte aqui, eu quero mais manchadinha. Então, eu posso molhar, não na borda, mas, ó, posso molhar o meu papel e fazendo com gestos curtos, né? Porque eu quero um pouco de textura. Aqui também eu quero ainda um pouco de mancha. Então, eu venho com a tinta bem diluída. Fazendo mais ou menos isso aqui. E daí eu vou começar a pensar no preenchimento dessas penas aqui. Escolho o tom que eu quero. Essas aqui eu quero mais claras. Então, eu tenho a tinta mais diluída, ó. Aperto a ponta do pincel e solto. Aperto, solto, aperto. Aqui eu já quero um pouquinho mais escura, posso trocar o tom. Aperto, solto, aperto, solto. Tem fazer um segundo grupo de penas em algumas partes. A partir daqui eu quero uma segunda camada, ó. Mesma lógica, aperto, solto, aperto. Para ter uma área mais larga e outras mais estreitinhas. Agora ainda tá úmido, eu posso aproveitar, se eu quiser escurecer algumas partes, ó. Por exemplo, aqui eu quero mais escuro. Eu já posso ir fazendo. Aqui eu também quero diferenciar uma da outra, posso escurecer um pouquinho. Essa parte que eu quero mais escura ainda. Penas menorzinhas, então eu faço gestos mais curtinhos. E depois que secar, eu posso definir um pouquinho melhor ainda a minha asa. Por exemplo, aqui. Quero aumentar um pouquinho a mancha. Posso vir trabalhando. A de trás, vou fazer a mesma lógica. Posso molhar um pouquinho, trabalhar com a tinta bem manchada, onde eu quero que a minha tinta fique mais diluída. No restante... Não, por exemplo, aqui primeiro eu quero uma base, um tom de cinza, e depois eu vou fazer as penas mais escurinhas, só para ter uma diferenciação entre as asas. Aqui, posso ir fazendo a mesma lógica que eu fiz na parte anterior. Aproveito enquanto meu papel tá molhado para sobrepor uma camada, ó, de tinta, porque eu quero que fique um pouquinho mais manchadinho. Aqui eu quero uma pena mais clara, então eu vim com a tinta diluída no tom que eu preciso. E aqui depois eu quero fazer outra, um tom mais escuro. Depois que secar, eu ainda posso
estar trabalhando um pouco mais essa diferenciação, ó. Aqui, por exemplo, eu quero essa asa mais escura. Então, eu sobreponho camadas. Idem aqui. Aqui um pouquinho, que eu quero só diferenciar esse conjunto de penas. Depois eu posso buscar uma linha ou outra com pincel mais fino. Parte de trás agora tá úmido, mas eu ainda consigo uma certa definição. Eu posso diferenciar já as duas asas. Aqui eu quero manchadinho. E daí eu vou deixar secar um pouquinho e vou sobrepondo mais camadas e algumas com pincel mais fino. Vamos ver se aqui eu já consigo trabalhar o olho, que eu quero bem escuro. O papel já tá seco, praticamente, 90%. Então, eu consigo... Deixa eu puxar mais pra cá. Preenchê-lo sem que migre demais. Se eu não quisesse que migrasse nem um pouquinho, eu teria que esperar secar mais ainda. O bico, como é uma área, né, uma linha mais fina, mais delicada, eu vou fazer com o filete e vou trabalhar já com a tinta no tom que eu quero. A parte de baixo eu quero um pouco mais escura, a parte de cima eu quero um pouquinho mais diluída, então eu já venho no tom que eu quero. E depois que secar, eu ainda vou escurecer um pouquinho mais um dos lados. Então, eu tenho a primeira camada aqui. Depois, por exemplo, eu quero decidir que no meu desenho eu quero fazer um pouco mais, explorar um pouquinho as peninhas. Na parte aqui da cabeça, elas são menorzinhas, mais delicadas. Então, eu posso fazendo um gesto, né, pinceladas mais curtinhas, ó. Não preciso definir o desenho todo, posso escolher só algumas partes, desde que no conjunto elas se harmonizem. Por exemplo, aqui... Ó, se eu extrapolar dos limites do meu papel, eu tenho uma linha bem mais definida. Quero trabalhar um ou outro aqui. Lembrando que para fazer linhas finas é a mesma lógica que a gente trabalhou na atividade 1, né? Não carregar demais o pincel, controlar a velocidade do gestual. Fiz aqui. Trabalhar aqui um pouco mais, algumas linhas, para fazer a definição entre corpo e asa, por exemplo. Aqui. Aqui quero trabalhar um pouquinho mais. Um detalhezinho ou outro de linha. Se eu quiser, eu posso colocar também. Aqui. Mas ao mesmo tempo eu quero uma linha clara, tipo uma espessura. Um outro detalhe nessa asa. E assim eu poderia, né, estar continuando o desenho. Aqui quero escurecer mais para diferenciar corpo. De asa. Aqui um detalhe ou outro com pincel na cauda. Pezinhos. O olho, depois que secar,
Eu posso passar mais umas 2 camadas, porque eu quero ele bem escuro. Aqui a parte de baixo do bico também eu quero mais escura, então eu posso deixar secar e escurecer um pouquinho. Então, nessa lógica aqui que a gente trabalhou, quando eu quero mancha, então eu trabalho com papel, né, bem encharcado e vou sobrepondo camadas de tinta. Quando eu quero nível intermediário, eu deixo meu papel apenas úmido, não encharcado. E aqui, no caso eu não molhei essa área do papel, eu fui só construindo com as pinceladas no tom que eu já tinha tinta preparada previamente.